Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Quinto maior colégio eleitoral do Brasil, o Rio Grande do Sul terá segundo turno para decidir o governador do estado. De um lado, o ex-ministro e aliado de longa data de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, do PL. Do outro, o governador eleito 4 anos atrás, que deixou o cargo na expectativa de se candidatar à presidência da República. E agora tenta voltar ao posto. Eduardo Leite, do PSDB. Rio Grande do Sul começa agora. A gente vai ter segundo turno entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. 26,8. Foi por 500 votos. Eduardo Leite, por 2.000 votos. 2.000 votos. Eduardo Leite passa para o segundo turno por 2.000 votos. A joia da coroa do PSDB está sustentada por um grampo de cabelo. É basicamente isso que a gente tem. O PSDB de Leite perdeu o governo de São Paulo depois de 28 anos e aposta as fichas agora em 4 estados nesse segundo turno. Entre eles, o Rio Grande do Sul. Em todas as disputas, os tucanos ficaram em segundo lugar no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, na tentativa de reverter a desvantagem registrada em 2 de outubro, o candidato do PSDB optou pela neutralidade na disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro. Eduardo Leite, que em 2018 chegou a anunciar voto em Jair Bolsonaro, depois, durante as prévias tucanas do ano passado, disse que se arrependeu de ter anunciado. Agora ele estava avaliando se anunciava apoio a Luiz Inácio Lula da Silva ou ficava neutro. Houve uma ponderação estratégica da campanha dele de que, passando para um segundo turno contra Onyx Lorenzoni, naturalmente votos que foram para Edgar Preto, que era o candidato do PT, que não foi para o segundo turno, iriam para Eduardo Leite. E caso ele se posicionasse favoravelmente a Lula, ele poderia perder votos no Rio Grande do Sul, que é o estado onde houve a vitória de Jair Bolsonaro. Do outro lado, o PL já garantiu um governo estadual no primeiro turno, com a reeleição de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e disputa outros 4 estados no próximo dia 30. Na eleição gaúcha, Onyx Lorenzoni conquistou mais de 600 mil votos a mais do que o adversário e espera tirar proveito da popularidade de Bolsonaro, que ficou com quase 49% dos votos para a presidência no estado. O quinto maior colégio eleitoral, Rio Grande do Sul, Bolsonaro ganhou, é verdade, com 438 mil votos. Só que a vantagem é pequena e Bolsonaro perdeu votos em relação a 2018. O eleitorado aumentou, mas o volume de votos numérico de Jair Bolsonaro diminuiu, além do proporcional. Isso é preocupante para o presidente num estado que ainda é, a gente vai detalhar mais, ainda é mais bolsonarista do que petista, mas houve uma recuperação de imagem do candidato do PT. O que podemos esperar da eleição para o governo do Rio Grande do Sul? No Item Mais de hoje, vamos conversar com o Augusto Oliveira. Ele é cientista político e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Professor Augusto, bem-vindo ao Item Mais. Um prazer lhe receber. Olá, Carol. O prazer é meu. Bem, Augusto, vamos entender um pouquinho essa realidade aí do Rio Grande do Sul e nada melhor do que contar com a sua ajuda. Para começar, Augusto, a gente acompanhou nessa eleição para os governos estaduais uma influência muito grande da disputa presidencial. Aí eu lhe pergunto, em que medida a corrida ao Palácio do Planalto, a polarização entre Lula e Bolsonaro influenciaram a disputa pelo governo gaúcho? É verdade, Carol. Aqui no estado, como em todo o Brasil, né, a disputa presidencial bateu forte na disputa estadual. No entanto, ao contrário de outros lugares, no estado, que é chamada terceira via, né, ela conseguiu estabelecer uma candidatura viável, a candidatura do Eduardo Leite, que tentou ser candidato a presidente, não conseguiu, e daí veio tentar, então, uma reeleição, e que acaba chegando, então, ao segundo turno, depois de ficar quase empatada com o PT. A diferença foi só 2.000 votos. Mas, enfim, então a candidatura do Eduardo Leite, que poderia ser chamada, né, de uma terceira via, vai ao segundo turno disputar a eleição com o Onyx, que é o candidato, sem sombra de dúvida, apoiado pelo presidente Bolsonaro. E foi um cenário que divergiu bastante das pesquisas de intenção de voto. Havia, sim, uma tendência de crescimento de Onyx Lorenzoni, uma tendência de Edgar Preto. Porém, o que a gente viu no resultado final foi o Onyx liderando e o Eduardo Leite no sufoco ali, passando para o segundo turno. O que influenciou esse resultado aí no Rio Grande do Sul? A gente pode apontar algum fator específico? Foi a eleição presidencial? É o conjunto da eleição presidencial,
e uma estrutura política que já estava dada aqui no estado de muito tempo, né? O PT aqui é um partido forte, o PSDB, coligado com o MDB, também é um partido forte, é a coligação do Eduardo Leite, né? E o Bolsonaro, em especial recentemente, conseguiu também estabelecer uma importante força política aqui no estado, de maneira que tem essas três forças políticas disputando espaço. A campanha do Preto, né, do Edgar Preto, candidato do PT, durante todo o primeiro turno, ela tentou fazer essa conexão com a candidatura presidencial, dizendo, olha, o candidato do PT no estado é o Edgar Preto, do PT, e o Leite, na verdade, apoiou o Bolsonaro. O Leite está ligado ao bolsonarismo e deve ser rejeitado. Demorou para pegar, né? No final da campanha que tem um movimento de um setor que estava descontente com o Bolsonaro, enfim, que não estava tão contente com o mandato do governador Eduardo Leite, que no final consolida o voto no Preto. Então, era um movimento que foi tentado durante todo o primeiro turno e, aparentemente, bem no finalzinho, é que ele, de fato, é bem sucedido. Não o suficiente para levar o Edgar Preto ao segundo turno, mas quase. Então vamos falar sobre os dois candidatos, professor. Para começar, Onyx Lorenzoni, já que ele passou para o segundo turno em primeiro lugar. Ele foi o mais votado, tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, foi ministro, inclusive, do governo. Bolsonaro também foi o candidato à presidência mais votado no Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão, vice-presidente, que apoia Onyx Lorenzoni, foi o candidato eleito para o Senado Federal. Qual que é o peso desses apoios na candidatura de Onyx nesse segundo turno? Perfeito. Essa foi a potência, né, que permitiu ao Onyx uma campanha razoavelmente segura e a obtenção da vaga no segundo turno. Resta saber se ela é o suficiente para vencer a eleição. As pesquisas agora apontam uma vantagem do Onyx em relação ao Eduardo Leite, né? No entanto, o Leite tem uma postura que é uma postura mais centrista e tende a absorver o eleitorado que rejeita o Bolsonaro e rejeita, portanto, o Onyx. Quem tem mais potencial de avançar nos votos do Edgar Preto é o Eduardo Leite e não o Onyx. As pesquisas demonstram uma vantagem do Onyx, mas a tendência é que seja, de fato, o segundo turno apertado também, realmente disputado e com possibilidade de vitória tanto do Onyx quanto do Eduardo Leite. Disputa acirradíssima por aí, professor, essa é a expectativa. Então vamos ao outro candidato, Eduardo Leite, ele que já governou o Rio Grande do Sul, ele renuncia ao cargo para tentar disputar a presidência pelo PSDB, não consegue e então decide mais uma vez se candidatar ao governo gaúcho. O fato de já ter sido governador favorece Eduardo Leite, por mais que o Rio Grande do Sul nunca tenha reeleito um governador? Olha, é verdade. O último governador reeleito aqui foi Borges de Medeiros, lá na República Velha, né? Depois disso, em situação de eleições normais, democráticas, não ocorreu reeleição já, então, há muito tempo. O Leite tem o potencial, né, de fato, romper com essa tradição, mas é um desafio grande, porque, por um lado, ele também tem a rejeição de ser o governador representado, enfim, foi até recentemente governador do estado, o que tem algum nível de rejeição. Então, uma parte mesmo dos votos que foram dados, mesmo em candidaturas mais à esquerda, como o Edgar Preto, podem, eventualmente, optar pela candidatura de oposição, e não pelo Leite por conta da questão do governo ou não. Claro que ainda tem questões importantes aí, estruturais, do ponto de vista ideológico, né? O PT aqui no estado, ele fez uma nota para seus filiados, enfim, indicando que não votassem no Onyx, mas não falando também para votar no Leite. Então, é uma situação que ainda está se delimitando. Professor, mais uma vez aqui trazendo o paralelo da disputa estadual com a disputa nacional, mas agora olhando para Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tem um palanque garantido no Rio Grande do Sul com Onyx Lorenzoni. Lula não consegue esse palanque, já que Edgar Preto não passa para o segundo turno e o Eduardo Leite, que vai disputar com Onyx, opta pela neutralidade. De que forma esse palanque, ou não ter um palanque, influencia na corrida ao Palácio do Planalto? O Leite, né, ele realizou um governo no estado claramente posicionado à direita, né? Então ele foi um governo que realizou, por exemplo, a pauta da privatização, enfim, e, portanto, tem uma tensão do PT aqui no estado em, de fato, apoiar o Leite,
e nem o Leite parece estar tão disposto a mudanças programáticas que pudesse fazer essa aproximação. Então, me parece que não está sendo montado um palanque Leite-Lula, né, para contrapor a chapa do Bolsonaro, bom, que tem o seu próprio candidato, né, ministro, que apoiou o Bolsonaro desde o começo da sua ascensão política à presidência, que é o Onyx. Então, o Onyx do Bolsonaro é fechado, inclusive agora com o apoio do candidato Reins, do PP, que foi derrotado na eleição, mas é um partido relevante no Estado, e também está fechado de maneira muito forte com o Bolsonaro e com o Onyx. Por outro lado, então, a candidatura do Leite e a candidatura do Lula, elas não possuem uma organização, uma forma de fazer campanha de maneira próxima. A gente não tem movimentos por parte da candidatura do Leite de realizar essa aproximação nesse momento, de forma que o que parece ocorrer é mais um movimento a nível social mesmo, algumas lideranças, pessoas influentes que rejeitam o bolsonarismo e que dizem, não, vamos votar no Leite, né? Mesmo que antes tivessem preferido o Edgar Preto, ou então pessoas que apoiam o Leite e preferem votar nessa ideia da terceira via, enfim, contra o Bolsonaro e fazer o voto útil, nesse caso, no Lula. Mas isso de maneira não organizada, sem uma vinculação entre as campanhas aqui no Estado, o que me parece, de fato, então, complica um pouco a campanha do Lula no Estado do Rio Grande do Sul. Professor, para encerrarmos, vamos falar um pouquinho sobre PSDB, que aparece nas disputas estaduais em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite. A gente lembra que uma das principais disputas do partido era o governo de São Paulo. São Paulo que terá um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, sem Rodrigo Garcia, que era o candidato do partido. Nesse momento, entre essas disputas, o Rio Grande do Sul é uma das principais, já que Eduardo Leite é um dos nomes jovens do partido, desponta com uma das lideranças jovens do PSDB. O que representaria para os tucanos uma derrota de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul? O PSDB sai muito debilitado dessa eleição. Para começo, ele não consegue sequer colocar a candidatura presidencial do Dória, mesmo aprovado pelas prévias, e, de fato, o PSDB ele perde o seu estatuto, né, do partido que fez toda a oposição durante os mandatos do PT. O Leite, de fato, representa essa possibilidade de renovação no partido. Mas já teve, quando ele perdeu a prévia, já ocorreram conversas com o Kassab em relação ao PSD. No momento, me parece que a candidatura do Eduardo Leite, mais do que falar sobre o partido, o PSDB, né, ela fala mais sobre a viabilidade dessa chamada terceira via, que também não conseguiu decolar a nível nacional, que em muitos estados está conectada à campanha do Bolsonaro, ou próxima, ou conectada à campanha do Lula, ou próxima, e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, por conta da própria figura do Eduardo Leite, das questões internas do Estado, ela continua, vamos dizer assim, com uma autonomia em relação aos dois polos, né, da disputa presidencial. Então, nesse ponto de vista, me parece que a candidatura do Eduardo Leite, ela fala sobre o PSDB, mas fala, na verdade, mais do que isso, né? Fala sobre toda essa ideia que se buscou construir sem muito sucesso de terceira via a nível nacional. Professor, foi um prazer. Professor Augusto conversando conosco, direto do Rio Grande do Sul, trazendo para a gente um mapa político do Estado. Mais uma vez, professor, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, cara. É uma satisfação conversar com vocês. No primeiro turno, o resultado das urnas no Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, apontou números diferentes dos que eram apresentados na maioria das pesquisas eleitorais. Os levantamentos de intenção de voto indicavam que Eduardo Leite ficaria em primeiro na disputa pelo governo gaúcho. Mas Onyx Lorenzoni não só foi o mais votado, como teve mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre o adversário. Uma outra surpresa foi a pequena diferença de pouco mais de 2.000 votos entre Leite e o terceiro colocado no primeiro turno, Edgar Preto, do PT. Por isso, uma das dúvidas desse segundo turno é o destino dos votos que foram do candidato petista em 2 de outubro. O eleitorado do Rio Grande do Sul, ele é mais politizado do que a média nacional. Tem uma tradição de disputa política muito forte, aquela coisa, mudar de partido é um negócio, é uma coisa que tem que ser muito bem calculada no Rio Grande do Sul, não é como em outros estados e por aí vai. A questão é que muito desse eleitorado de Lula pode simplesmente não votar em Eduardo Leite. O eleitor do Edgar Preto certamente vai à urna continuar votando em Lula. Vai haver uma mobilização na militância petista no Rio Grande do Sul por causa do segundo turno do Lula. Como Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite têm se articulado em busca da vitória no próximo dia 30?
É sobre isso que conversamos agora com a repórter da CNN Brasil em Porto Alegre, que está acompanhando muito de pertinho as campanhas eleitorais no Rio Grande do Sul, a Bruna Osterman. Bruna, há tempos que a gente não conversava aqui no Item Mais, tô matando saudades, bem-vinda de volta. Que delícia voltando aqui da minha licença maternidade, né? Agora, além de repórter, sou mãe. E quando a gente é mãe, a gente tem mais essa responsabilidade em ficar de olho na política, que também, então, agora é uma responsabilidade dupla, por ser jornalista e por ser mãe. Vamos falar de política, então, da eleição, Carol. Pensar no futuro dos filhos, querendo ou não, como que a gente está preparando o nosso Brasil, nossos estados. E aí, no Rio Grande do Sul, Bruno, uma situação que surpreendeu diante do que apontavam as pesquisas de intenção de votos. Então, Bruna, antes de olharmos para o segundo turno, para as estratégias até o dia 30 de outubro, conta pra gente o que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse primeiro turno. Perfeito, Carol. Eu acho importante a gente trazer uma informação que não é uma novidade, mas sempre que eu falo, surpreende muita gente que não é gaúcho. O Rio Grande do Sul é o único estado do país que nunca reelegeu um governador. Então, em geral, as eleições para governador aqui costumam ser, de fato, imprevisíveis. Isso que aconteceu nesse ano, em que o Eduardo Leite, atual ex-governador, porque ele acabou renunciando ali no início do ano, né? Mas é o governador que estava até agora há pouco no poder, aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, e Onyx Lorenzoni em segundo e o Edgar Preto do PT lá em terceiro, mas bem mais longe. A gente esperava que podia ter uma reviravolta, quem é gaúcho já esperava por isso, porque foi exatamente o que aconteceu na última eleição, por exemplo, quando o Eduardo Leite aparecia, inclusive em algumas pesquisas com uma intenção de voto mínima de 8%, e daí foi crescendo, mas ainda assim continuava em segundo lugar, e o então governador da época, José Ivo Sartori do MDB, é que aparecia em primeiro lugar. Nessa circunstância, o primeiro turno aconteceu, Eduardo Leite passou na frente do então governador, José Ivo Sartori, e depois disso acabou ganhando também o segundo turno. O que dá para dizer que possivelmente causou isso? A mesma polarização que a gente viu no país como um todo. A gente vê aí dois candidatos à presidência de lados completamente opostos. Aqui no Rio Grande do Sul, o próprio Eduardo Leite até fala isso, que resistiu diante da polarização, porque o Onyx Lorenzoni acabou crescendo muito com esse apoio muito forte que ele tem e dá ao presidente Bolsonaro, e o Eduardo Leite, que tinha ali Simone Tebet como a sua candidata apoiada, né, que era quem ele apoiava à presidência, e Edgar Preto, então, com apoio e também apoiando o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, acabou que o Eduardo Leite foi minguando diante dessa polarização e acabou vencendo, ficando em segundo lugar, Carol, por apenas 2.441 votos, e estamos falando do quinto maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 8.500.000 eleitores. É muito pouca coisa para levar, então, Eduardo Leite ao segundo turno, mas que agora ele está ali, né? E outra coisa que pode ter impactado é o fato de que Eduardo Leite disse que não iria ser candidato à reeleição, né? Ele que acabou abdicando, né, renunciando, na verdade, o governo, até por uma possibilidade de se candidatar à presidência da República, então acabou renunciando, mas voltou atrás da decisão, até de uma decisão que ele tinha desde que era prefeito de Pelotas, de que era contra a reeleição, então está tentando a reeleição, e vamos descobrir aí dia 30 de outubro se vai quebrar esse tabu dos gaúchos, que é de nunca ter reeleito um governador. Pois é, tá numa disputa com o Onyx Lorenzoni nesse segundo turno e já tem estratégia, obviamente, em curso, já mirando o dia 30 de outubro. O que você destaca pra gente em termos de articulações por aí, Bruna? Eduardo Leite já tem o apoio de um ex-candidato ao governo, Vicente Bogo, que é do PSD, e assim como o Onyx Lorenzoni também tem o candidato de um ex-candidato, que é o atual senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas. Cada um, então, conseguiu esse apoio de um dos ex-candidatos que estavam disputando com eles o primeiro turno. Mas, quando a gente fala ali do terceiro colocado, que muita gente acha que o PSDB talvez fosse tentar articulações para puxar os votos do Edgar Preto, então Eduardo Leite acabou não necessariamente puxando esse apoio do PT, mas acredito que está contando com o fato de que os eleitores do PT não vão querer votar em Onyx Lorenzoni, exatamente por causa dessa polarização, tanto que o ex-governador e ex-ministro do governo Lula, Tarso Genro, ele já disse que vai votar no Eduardo Leite e disse para as pessoas votarem nele também, as pessoas que votam no PT, enfim, os apoiadores, né, do partido. Embora não haja um apoio formal do partido
partido em relação ao Eduardo Leite. E é exatamente isso que Onyx Lorenzoni pretende usar em relação a Eduardo Leite, que ele está se colocando ali como neutro, como uma pessoa de centro, que não quer entrar nessa polarização, mas Onyx Lorenzoni deve usar isso, esse apoio, inclusive, de Tarso Genro, como uma, entre aspas, arma para dizer que Eduardo Leite está puxando, sim, ali para o lado da esquerda e então trazendo também esse apoio do atual senador Luiz Carlos Reins e considerando também apoio de outras pessoas que foram eleitas, né, durante essa eleição, porque aqui no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro venceu em comparação ao segundo colocado no estado, que foi então o ex-presidente Lula. O senador que foi eleito foi Hamilton Mourão, atual vice-presidente, que também é um apoiador do atual presidente, Jair Bolsonaro. O deputado federal mais votado é um deputado que é apoiado e apoia Jair Bolsonaro, é o deputado do Republicanos, Tenente Coronel Zucco, e o deputado estadual mais votado também é da ala bolsonarista, então ele está tentando puxar todo esse pessoal que puxou muito voto aí no último dia 2 de outubro para tentar convencer o pessoal que não votou, né, os mais de 2 milhões de votos que o Onyx recebeu, para tentar puxar mais voto ainda para ele, tentando focar exatamente nesse fato de que Eduardo Leite está tendendo aí, né, indo um pouquinho para a esquerda na visão dele, enquanto Eduardo Leite está se colocando como uma alternativa de centro, que é ponderado, que está ali para representar todos, unir o Rio Grande do Sul, ele fala muito nisso, né, em unir o Rio Grande do Sul, e Onyx Lorenzoni está apostando então nessa relação muito próxima que tem com o presidente Bolsonaro, mas é isso, Carol. Seguindo assim a lógica do pensamento de estratégias a partir aí desse segundo turno. Bruna, falamos aqui bastante dos apoios e estratégias para o segundo turno, mas quero focar no que a população gaúcha está de olho nesse momento. Tem algum ponto sensível entre os gaúchos que eles estão ali observando nesse segundo turno? Carol, o Rio Grande do Sul é um dos estados com a situação fiscal mais crítica. Inclusive, ainda durante o governo Leite, aderiu ao regime de recuperação fiscal, que ainda não está em prática. E eu acredito que, em função da situação fiscal, também é um estado onde os impostos sempre pesaram muito no bolso dos gaúchos, inclusive até pouco tempo, né? Foi no meio ali do governo de Eduardo Leite que houve uma redução de ICMS, tanto da gasolina quanto em telecomunicações, enfim. E eu acredito que seja essa a maior preocupação dos gaúchos, que não volte essa carga tributária tão alta. O Rio Grande do Sul, por muito tempo, por exemplo, teve a gasolina mais cara do país. Eu acabava sempre entrando na programação da CNN e contando, a gasolina mais cara é na cidade de Bagé, aqui na fronteira com o Uruguai, está custando R$8, enquanto em outros lugares do país ainda estava ali nos R$6, R$7, e aqui na fronteira com o Uruguai, nessa cidade, né, Bagé, é muito cara. Então eu acredito que esse seja o maior impacto mesmo para os gaúchos, essa preocupação com a situação fiscal do estado, que para se pagar, né, acaba que o governo acaba cobrando impostos mais altos, especialmente de consumo, que é algo que acaba atingindo toda a população. São os desafios do novo governador do Rio Grande do Sul. Claro, vamos acompanhar a disputa em território gaúcho. Bruna Osterman, ela vai ser nossos olhos, nossos ouvidos. Bruna, obrigada mais uma vez. A gente volta a se falar com certeza. Até, um beijo. Um beijo, muito obrigada. Encerramos o Item Mais de hoje, de olho claro na disputa gaúcha e também em outros estados do Brasil e na disputa presidencial. Falamos mais sobre eleições na quinta-feira. É isso mesmo, amanhã é feriado, portanto não tem Item Mais, mas na quinta-feira estaremos de volta trazendo muito mais informação e análise para você. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.